Já tem bastante gente aí. Vamos voltar ao nosso foco aqui, pessoal, que é continuar o nosso estudo de intraweb. Novamente agradeço aí a presença das pessoas que estão aí com a gente. Vou fechar essa imagem linda aqui. Tá, também o meu fundo de tela. Só que... Bom, duas semanas atrás, ou três eu acho, não lembro, foi dia 19, né? Minha memória tá ruim aqui. A gente começou nossa parte 1 do nosso estudo. Nós mostramos um modelo sobre o que a gente estava fazendo. Deixa eu ver se eu acho esse modelo aqui. Vou mostrar aqui no SQL Server, né? A gente tem um database que dá para a gente poder dar uma visualizada melhor, razoável nesse modelo. Então a gente tem aqui 4 tabelas. A primeira tabela é uma tabela de clientes, a segunda tabela é uma tabela de produtos, que são as tabelas cabeça, né? E a gente tem uma tabela de release, onde a gente vai ter todos os releases do meu produto. Né? Por exemplo, vocês lançam um software cadastro de clientes, né? Então, versão 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, então cada produto vai ter o seu release aqui dentro dessa tabela de releases. E também a gente vai ter um relacionamento entre cliente e produto que vai dar essa tabela licença por cliente. Então, todos os seus clientes, cada vez que o seu cliente comprar um produto, você vai lá e dá uma licença para ele. E essa licença tem aí algumas informações, né? Que é a data da compra, por exemplo, quando que ele comprou e quanto tempo dura essa licença. E aqui essa licença em ano, essa duração aqui é em anos, né? É um campo inteiro. Coloquei 1 ano, 2 anos, ou por aí vai. Não importa muito isso aí. Ok, então o nosso objetivo é esse, fazer o nosso aplicativo, que é uma central de downloads, onde o cliente vai fazer o login e vai ter acesso a todos os produtos que ele comprou, de acordo com a licença dele. Né? Se a licença dele vale 1 ano, ele tem acesso durante 1 ano daqueles downloads. E a gente tem também a parte principal, que é a parte de administração, que é onde a gente vai mostrar hoje. Tá? Nessa parte de administração, a gente vai cadastrar produto, fazer o upload de release, depois, se der tempo, a gente faz insere uma licença para um cliente, né? Não sei se a gente vai chegar a isso tudo, né? Talvez não precise fazer isso tudo, que vai ser só repetição da mesma coisa. O Wagner está perguntando se essa aula vai ser disponibilizada. Sim, Wagner, vai ser disponibilizada depois, tá? A primeira parte, eu estou aqui no meu computador, ainda não consegui finalizar a edição dela, porque eu tive uns problemas de formato de arquivo, só que já resolvi isso. Então, na próxima semana, eu vou disponibilizar essa primeira parte, tá? E a segunda parte também, a mesma coisa, eu vou disponibilizar para todo mundo. Não preocupem com isso. E também o código-fonte, tá? Eu vou disponibilizar o código-fonte desse aplicativozinho que a gente está fazendo. Pode ser que a gente não termine tudo, tá? Não tem problema que a gente não vai terminar, porque o objetivo é mostrar como que as coisas funcionam dentro do intraweb, né? A gente fazer o CRUD, né? Mas não obrigatoriamente a gente não precisa terminar o sistema completo nessas duas aulas aqui. Ok, só para recapitular aqui, a gente falou na última, no nosso primeiro encontro, a gente falou do User Session, né? O User Session é um ponto principal da nossa aplicação, tá? O próprio nome já diz, toda vez que um usuário conecta na sua aplicação intraweb, o intraweb vai criar uma instância desta classe para o usuário. E nessa classe onde a gente coloca todas as informações que pertencem à seção do usuário. Por exemplo, a informação de login, variáveis temporárias daquela seção de usuário,
vão estar aqui dentro, tá? Nós vamos aí dar uma navegada sobre nessas coisinhas que eu já escrevi aqui, mas não vai ser agora, tá? Outro ponto importante que nós falamos é o Server Controller, que ele é o, digamos assim, né? Vamos falar que ele é o manda-chuva da aplicação. Então, sempre quando você instancia uma aplicação intraweb, você tem um Server Controller só, tá? Então, a aplicação intraweb está rodando. Então, lá no seu servidor, você tem uma instância do Server Controller para trabalhar para todos os usuários. Então, dentro desse ambiente da aplicação, você tem um Server Controller e você vai ter vários User Sessions, né? Um User Session por usuário, ok? Além disso, né, uma aplicação intraweb vai ter também os forms e os frames, que é o equivalente das aplicações VCL e FireMonkey, né, que são as telas. E como a gente falou, outra coisa importante é que o intraweb vai sempre gerar para todas as telas que eu fizer aqui no meu Form Designer, o intraweb gera a saída em HTML, JavaScript, Cascade Style Sheets para tudo que for ser apresentado na tela. Então a intraweb toma conta disso para a gente. Quase nunca a gente tem que mexer com JavaScript, né? HTML só a gente vai trabalhar com HTML quando a gente usar templates, né? Mas isso não é o nosso foco aqui hoje, ok? Só conferir uma coisinha aqui. Tá, ok. Então tá. Então eu vou dar vou executar o aplicativo aqui de novo, tá? Para a gente saber onde a gente está, que ponto que a gente está, né, no nosso sistema, nosso aplicativo. Então a gente chegou, a gente tem essa tela de login, tá? E aqui eu já coloquei automaticamente para mostrar a senha de admin e fazer um checkbox aqui, porque a gente fez uma tela de login que é para o usuário comum, e a gente também, só que a gente colocou um checkbox aqui para o admin falar que ele é admin, né, para ter um login diferenciado. A gente poderia fazer duas telas de login diferentes, não, né? Mas eu resolvi aqui, no nosso caso, fazer uma tela de login só. E aí a gente faz um login, depois vou mostrar como isso funciona. Então vai cair na nossa tela de administração, que temos botõezinhos aqui em cima já. Tem aqui a nossa tela de administração de produtos, que já tem outras opções. Aqui o nosso voltar já está funcionando. Não? Deveria estar. Tá. Deixa eu ver aqui que o meu voltar não está funcionando. Ai, ai. Acontece. Aqui, o meu voltar. Release. Voltando de novo lá na nossa tela. Então tela de login, tela de administração geral, tela de administração de produtos, novo produto, alterar, upload release, lista de produtos, volta para a tela principal, clientes, mesma coisa, né? Os botões aí das funções para cliente. E aqui um outro botãozinho que é só para fazer um relatório. A gente não sei se a gente vai chegar nesse ponto, tá, hoje, tá? Porque é muita coisa para fazer. Mas o importante aqui, como eu falei para vocês, não é finalizar a aplicação. O importante é vocês entenderem todas as ideias. Ok? O botão é o T e W Grad Button. É um botão novo aí que surgiu aí desde 2013, eu acho. Foi o Alexandre que fez aí esse botão.
Botão novo aí, bacana pra caramba. Também gosto bastante desse botão. Ok. Então, nosso sair volta para a tela de login, né? Então vamos lá, vou explicar de novo a tela de login. E vocês viram uma coisa interessante aqui, isso aqui, ó. Como que eu faço para esses dados virem preenchidos aqui? Por que eu fiz isso, né? Eu fiz isso por um seguinte motivo. Eu estou desenvolvendo a aplicação, então toda hora eu vou ter que fazer login, concordam? Então, para eu não ter que ficar digitando toda hora, eu fiz um truque aí para poder preencher automaticamente para mim e eu só clico no botão de login e clico no botão de login e não preciso digitar nada, né? Essa é a famosa preguiça, né? Então, o programador preguiçoso faz isso. Como que eu fiz isso, tá? Eu fiz isso através do meu standalone server. No standalone server, ele tem essa janelinha que eu posso aqui colocar o parâmetro, tá? Que seria a mesma coisa que o dos parâmetros de linha de URL. Se vocês derem uma olhada aqui em cima no meu navegador, ó, tá vendo ali que eu estou passando um parâmetro que é mode igual admin, tá? Então, quando eu uso esse mode igual admin, ele já vai preencher automaticamente os dados para mim. Como que eu vou? Agora eu vou mostrar o código. Eu fiz isso para facilitar a minha vida na hora que estou desenvolvendo. Eu não quero ficar digitando usuário e senha toda hora. E então eu já faço com que o IntraWeb preencha o formulário de login para mim automaticamente, para mim não perder tempo digitando. Como que a gente fez isso, né? Pelo 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 standalone server, eu posso colocar esses parâmetros aqui, tá? Na aba server aqui, na opção runtime parameters, só eu coloco mode igual admin. E agora lá no meu código, como que eu faço isso? Vou voltar aqui no código e vou mostrar para vocês a tela de login, que é esse carinha aqui, login form. Então a nossa telinha está aí. Versão do IW que eu estou usando é a IW14, tá, Luciano? Estou usando a IntraWeb 14. Estou usando a última versão, eu não sei qual que é, da 52, eu acho 14.052, se não me engano. Bom, então aqui na tela de login eu tenho aqui, repetindo aqui, né, a gente tem um region, e se vocês lembram, quem estava aqui no nosso último encontro, né, o nosso region ele está centralizado, né? Como é que ele está centralizado? A gente vai aqui e desliga as âncoras. A gente falou sobre isso, né? As nossas âncoras estão todas desligadas. Então, left, top, right, bottom estão desligados. E isso faz com que o meu region ele fique centralizado. Pô, é porque, sabe o que acontece, Silvio? Silvio, não é que eu tô com sono não. É porque quando você fala muito, né? Aí acaba bocejando. Isso acontece. Eu tô falando sem parar aqui, então eu acabo bocejando. Desculpa aí, pessoal. Então, nosso region ele fica centralizado quando eu desligo as âncoras, tá? Mas o que a gente vai mostrar aqui para vocês é como que eu uso os parâmetros de URL, né? Que é o nosso caso aqui o que? Aquele mode igual admin. Estão vendo lá como é que é o formato, né? Sempre tem aquele dólar na frente, barra, asterisco, ó, interrogação. Interrogação é um padrão de parâmetro, né, de URL. Não é coisa do IntraWeb, é uma coisa padrão, né, de endereços URL. Então, mode,
interrogação, mode igual a admin. Eu estou falando aqui que o meu parâmetro mode é igual a admin. Então, lá no meu código, o que eu faço? Luciano, o seu drive é o drive 14, não aparece o botão. Provavelmente porque você está usando a versão do IntraWeb que veio com Delphi, tá? Então você precisa atualizar o seu IntraWeb. E eu recomendo fortemente para você atualizar. Não use a versão do IntraWeb que vem com Delphi, porque ela é a versão 14.0.0. É a primeira versão, é o primeiro release do 14. E tem muitos bugs, né? Então, e o Delphi, como eu já expliquei num vídeo que eu coloquei no meu outro canal, o embarcadeiro não está atualizando o IntraWeb por motivos internos, né? Por causa do processo de build deles, que é muito complicado. Então eles não atualizaram o IntraWeb. Então estão dedicando recursos deles para as outras coisas, que é válido, né? Como é simples atualizar o IntraWeb, eles não precisam atualizar. Eu acho que eles deveriam atualizar, mas eles não estão atualizando. Então você precisa atualizar seu IntraWeb. Se o botão não está aparecendo, é porque o botão apareceu na versão 14.06, se eu não me engano. Então, voltando aqui no código. Como que a gente faz isso, né? A gente sabe que o formulário tem um evento chamado create, né? Como é o padrão. E o IntraWeb, o que ele faz? O que ele tem? Ele tem uma variável global chamada Web Application. Essa variável a gente sempre vai fazer uso dela. E ela tem uma propriedade chamada runParams, que é uma string list, na verdade, tá? Mas que essa string list ela contém todos os parâmetros de URL. E aí a gente vai usar os métodos aqui do próprio string list. String list aí é um velho conhecido nosso, né? Então aqui eu verifico index of name, se o parâmetro mode está na minha lista de parâmetros. E aí verifico se o mode é igual a admin. Ele sendo mode igual a admin, eu vou fazer o quê? Vou preencher os meus campos automaticamente. E aí eu não tenho o trabalho de digitar, né? Preguiça maior seria se eu fizesse o clique do botão automático, né? Mas aí é demais, né? Ok? E nós temos aqui, só para mostrar mais uma vez, aqui a gente tem o botão de login, ele faz acesso ao método checkLogin, que está lá no user session, né? A gente falou sobre ele no nosso evento anterior. Então, user session.checkLogin, aí eu passo os parâmetros necessários, que é o e-mail, que é o nome do usuário, a senha e se ele é admin. E o checkLogin, por sua vez, faz uma chamada a uma função lá do datamodule, né? Vocês lembram que a gente falou que a gente aqui está fazendo de conta que a gente está usando um datamodule de uma aplicação desktop já, né? Então esse método checkLogin já existe e a gente está reaproveitando esse método checkLogin na nossa aplicação web. Então a gente está fazendo aqui um reaproveitamento de código, tá? Então a sua aplicação desktop que usa esse datamodule que nós falamos no nosso encontro anterior, deixa eu abrir ele aqui. Datamodule, cadê você? Aqui, né? Então esse datamodule ele é usado por uma aplicação desktop, né? A gente está fazendo essa simulação e ele tem vários métodos aqui. Um deles é o checkLogin. E aí a gente está aproveitando esse checkLogin na nossa aplicação IntraWeb, tá? Aqui no FDM checkLogin. Para quem não viu, vou só mostrar aqui novamente, tá? Para quem não estava aqui, a gente tem no user session, a gente tem uma variável privada que é FDM, que é do tipo TDM, que é o meu datamodule, tá? E como é que a gente faz? Como é que a gente instancia esse datamodule? Eu simplesmente vou lá nos meus
dois eventos do User Session, que é o evento Create, né? E instancio o meu data model dessa forma. Super simples, né? A gente está acostumado a fazer isso. E obviamente aqui no Destroy eu também vou destruir esse data model, porque eu não quero que tenha memory leak, né? Vazamento de memória. Ok? Quando a aplicação fecha, eu destruo o data model e acabou. Perguntas aí, pessoal? Se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre a aula passada que não está entendendo, pode falar aí, tá? Fiquem à vontade. Tem mais coisas aqui no data model que a gente vai falar depois. Então, voltando aqui ao nosso check login. O nosso... cadê ele? Nosso forma de login vai chamar o nosso check login e o login ok. Se o login ok, eu vou destruir o form atual. E aí, se for admin, eu vou chamar a área de admin. Se for cliente, eu vou chamar a área de cliente. Ok? Super simples, né? Essa é a forma que eu uso geralmente para fazer, para mostrar um formulário em intraweb, né? A gente poderia fazer de uma forma tradicional, que é declarar uma variável, né? Mas não é necessário. Eu acho que é desnecessário isso. Tá? Então, e no intraweb não tem show modal, tá? Lembrando isso aqui. Uma pergunta recorrente aí as pessoas fazem. Como que faço um formulário modal no intraweb? Não tem formulário modal. A web não tem esse conceito. É claro que a gente pode mostrar lá uma telinha que fica sobre a tela toda. Né? A gente tem até um vídeo meu sobre isso, tá em inglês, mas mostra como mostrar uma janela modal. E agora o IntraWeb 14 também tem um componente para isso. Tá? Mas na prática não existe formulário modal, né, na web. Tá? Esqueçam, não pensem dessa forma. Por isso que a gente não tem show modal na intraweb. A gente tem apenas show. Ok? Ok, pessoal. Então, só a gente navegou na aplicação. Só mais uma vez aqui para a gente ficar sintonizado. Então, a gente tem aqui a tela de login. Opa, desculpa. Abriu no outro form. Então, a tela de login. Quando eu clico login, abre a administração. Tem a tela de produtos com esses botões todos. Voltar. Tem a tela de clientes com esses botões todos. Voltar. E aqui a gente vai chamar um relatório. Ok? O Wagner está falando aí. Vi em uma aula de boas práticas web que esse tipo de login é fácil de burlar. Ele não explicou o porquê passo a passo. O que você pode falar sobre isso? SQL Injection. É claro que existe essas possibilidades. Depende da forma que você está fazendo o seu aplicativo, tá? Quando o Wagner está falando aí de SQL Injection, é perigoso? É perigoso. Por quê? Vocês estão vendo aqui que, na verdade, eu não estou passando nenhum parâmetro que foi digitado manualmente, né? Eu vou fazer isso aqui, ó. Por exemplo, se eu for um usuário comum, eu vou chamar o check login. Vamos ver isso aqui. Check login, aí eu vou passar esses parâmetros para o meu SQL. Tá vendo aqui, ó? Meu SQL, usuário. Então você pode até injetar um SQL aí. Claro que você pode. Mas o que você pode fazer é, antes de acontecer esse SQL injection, você verificar, fazer uma verificação disso, né? Wesley, depois eu respondo sua dúvida, Wesley. Então, você precisa fazer essas verificações de SQL injection, tá? Quando é um aplicativo geralmente os aplicativos intraweb eles não estão expostos na internet, né? Então, quem vai ser o usuário desse aplicativo intraweb, esses aplicativos vão ser usados em redes internas. Então, não é uma preocupação muito grande quanto a isso. Não vai ter ninguém externo usando o seu programa.
Então, mas se você tem uma aplicação intra-web que ela está exposta, aí você tem que se preocupar com isso, né? O que você faria o quê? Você faz um método aí, deve ter N rotinas na internet aí que te ajudam a verificar se um determinado texto tem um SQL injection, né? Aí você, se essa rotina de verificação te acusar alguma coisa, você simplesmente aborta a operação, né? Então cabe a você como programador verificar isso aí. Wesley, como que eu coloco máscara de número de telefone? Você tem que usar JavaScript, tá? Para isso. A gente não vai tratar disso aqui hoje, tá? A gente pode falar disso em outro dia. Nosso foco aqui é outro. Eu sugiro para você colocar lá se você está no fórum, nosso fórum lá do Facebook, coloca uma pergunta lá que alguém vai responder. Eu respondo, o Alexandre, tem o Laércio também que pode responder, mas um monte de gente lá que pode ajudar nisso e mais para frente a gente pode fazer aí, mas a gente pode fazer aí uma uma um vídeo sobre isso, tá? É, hoje, semana passada, nosso último encontro, alguém falou sobre herança, né, de formulários, né? Então o que aconteceu? Durante esses dias aí que eu estive trabalhando mais no aplicativo, eu resolvi transformar ele aplicar herança de formulários no intraweb. Então hoje a gente vai mostrar a primeira coisa que eu quero fazer aqui hoje é mostrar toda essa estrutura de herança que eu construí, tá? É, e aí a gente vai, a partir disso, a gente vai começar a mostrar como usar essas heranças e fazer essa parte de banco de dados, né, com o intraweb, ok? Wesley, respondi a sua pergunta, falei com você para você colocar uma pergunta lá no grupo, tá? A gente não vai falar sobre isso hoje, tá? Sobre a máscara. Ok? Então vamos lá. É, as pessoas perguntam, né? Herança de formulários funciona na Intraweb? Funciona. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que eu vou fechar todos os meus forms primeiro, tá? E vou mostrar para vocês o que eu fiz, né? A primeira coisa que eu fiz por exemplo, vou mostrar aqui essa área de admin aqui. Essa área de admin, ela vem de um formulário básico, tá? Eu resolvi, né, para minha aplicação, fazer uma tela. É, eu quero que eu tenha essa tela, que eu tenha uma área de trabalho. Eu quero, deixa eu fechar o programa aqui. Eu quero uma área de trabalho, eu quero aqui em cima uma área de botões, eu quero um título, né? E esse vai ser o formulário padrão da minha aplicação. Porque é uma aplicação super simples, então eu posso fazer uma tela super simples para poder aproveitar nas outras. Então, o que eu fiz? Eu tenho aqui o meu form base, tá? O que eu coloquei nesse form base? Primeira coisa, eu coloquei um region. Vocês estão vendo aqui que eu chamei de RG Panel. É um region que vai ser a minha área de trabalho, área de trabalho não, que vai ser a minha tela completa, tá? E tudo que eu for colocar, eu vou colocar dentro desse region. E aí o que eu fiz? Desliguei as âncoras para o meu region ficar sempre centralizado, né? E aqui em cima eu coloquei um outro region. Dentro do region principal eu coloquei um outro region. Eu vou até mudar a cor dele aqui. Deixa eu mudar as cores para vocês verem, né? Color. Vamos colocar aqui. Eu coloquei aqui em cima. Vocês estão vendo aqui? Com as cores dá para ver melhor. Então eu tenho esse region. Tem um region grande, que ele engloba a tela toda. Eu tenho um region que está no topo, que eu chamei ele de barra topo, né?
é onde eu vou colocar os meus botões, os meus menus. E aqui embaixo, dentro desse region grande também, eu tenho um outro region que eu chamei de área de trabalho, ou área trabalho, tá? Então eu tenho, a gente tem que fazer para fazer um paralelo, né? A gente considera o region como tPanel, tá? O region e o tPanel são equivalentes, VCL e intraweb, né? Então eu trabalho com o region com esse pensamento, tá? O region sempre é o seu tPanel. Então eu tenho um region maior, que engloba a tela toda, que eu chamei de panel, RG panel. No topo, RG/IR topo, ele está o alignment ao top. E aqui um outro region que eu chamei de área trabalho e coloquei ele ao client, ok? Então eu tenho aí duas áreas para trabalhar dentro da minha tela, a área de botões e a própria área de trabalho, ok?